Olá, este é o Rede Notícia Entrevista, momento de pensarmos e debatermos os principais assuntos de Minas, do Brasil e do mundo de uma forma séria, mais descontraída. Nosso abraço a você que nos acompanha pelos meios de comunicação, da Rede Catedral de Comunicação Católica, da nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte. São eles a TV Horizonte, Canal 30, as rádios América 107.1 e Cultura AM 830, além, é claro, de nossos canais no YouTube e redes sociais. Juliana Lima, feliz dia do trabalho, boa tarde. Obrigada, João. Feliz Dia do Trabalho para você também, para todo mundo que está nos ouvindo. Olha só, neste Dia do Trabalhador, não há muito que se comemorar, não é mesmo? Além das perdas inflacionárias que os salários têm a cada ano, a dificuldade em se aposentar aqui no Brasil e o desemprego, o trabalho escravo continua a ser uma realidade nacional. O Ministério do Trabalho e Emprego realizou, ao longo de todo o ano de 2024, mais de 1.000 ações fiscais de combate ao trabalho análogo à escravidão. As operações resultaram no resgate de 2.000 trabalhadores submetidos a condições degradantes, assegurando o pagamento de 7 milhões de reais em verbas trabalhistas e rescisórias. Sobre a realidade do trabalho escravo aqui em Minas Gerais, nós conversamos agora com a auditora fiscal do trabalho, Cíntia Alves Saldanha. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Alegria nossa de recebê-la. Cíntia, para começar essa nossa conversa nesse Dia do Trabalhador, qual que é o perfil aí das pessoas, dos trabalhadores que atuam em forma análoga à escravidão aqui no Brasil atualmente? O que você pode nos falar? Normalmente são trabalhadores que são aliciados de municípios com baixo índice de desenvolvimento humano, que costuma se caracterizar pela falta de oportunidade de emprego, pela pobreza, desigualdade, violência. Eles aceitam essas ofertas enganosas e promissoras, essas falsas promessas de trabalho em busca de mudar a vida e conseguir uma vida melhor, um meio de subsistência para si e para as suas famílias. Ô, Cíntia, quem está em trabalho escravo percebe que está nesse tipo de situação? Enquanto são aliciados, normalmente eles não conseguem perceber que estão sendo chamados para um trabalho numa condição degradante e precária. Mas, ao começar a trabalhar, a maioria dos casos, eles conseguem se identificar que a situação é uma situação que não condiz com a legislação trabalhista. São trabalhadores, muitas vezes, que são submetidos a jornadas exaustivas, a condição degradante de ambiente de trabalho, de moradia, e que não tem remuneração condizente com, ou nenhuma, ou não condizente com o trabalho que é executado. Onde essas pessoas são encontradas na maioria das vezes, Cíntia? São nas fazendas, nas confecções, nas indústrias. Inclusive, recentemente, a Auditoria Fiscal do Trabalho resgatou um homem lá no Triângulo Mineiro que ele era submetido ao trabalho escravo e ele chegou, inclusive, a ser tatuado com as iniciais dos seus patrões, né, digamos assim, entre aspas. Onde que essas pessoas são encontradas na maioria das vezes, principalmente aqui em Minas? É uma realidade persistente no Brasil e nós temos encontrado em várias atividades econômicas. Aqui em Minas, temos encontrado mais na agricultura, no cultivo da cana-de-açúcar, no cultivo do alho, no cultivo do café, na produção do carvão vegetal, mas também temos encontrado na construção civil, nas confecções, e o trabalho análogo de escravo no âmbito doméstico tem sido aí descortinado pela Inspeção do Trabalho e nós temos feito resgates num número até significativo de trabalhadores domésticos. Ô, Cíntia, o cárcere privado, né, ou seja, essa cessação de liberdade, impedir que a pessoa saia, né, vá para casa, volte, enfim, é uma realidade do trabalho escravo aqui ainda em Minas Gerais? Em algumas situações, nós encontramos essa privação de liberdade, sim. Mas vale lembrar que a escravidão moderna, a restrição de liberdade não é por si só o elemento essencial para que a gente possa caracterizar o trabalho análogo de escravo. Hoje nós temos 4 elementos descritos pelo artigo 149 do Código Penal, que molda o que é o crime de trabalho análogo de escravo, que são as jornadas exaustivas, as condições degradantes de trabalho, trabalhos forçados
e a servidão por dívida. Hoje, o que a gente tenta tutelar, o Estado vem tutelar e o artigo 149 do Código Penal vem proteger é a dignidade humana. A privação de liberdade ela está presente, mas não em todos os casos. Muito bem, nós estamos conversando com a auditora fiscal do trabalho, Cíntia Alves Saldanha, nesse Dia do Trabalhador. Então você que nos acompanha pelas redes sociais, também pela internet, é claro, pela TV Horizonte, Rádios América e Cultura, fique bastante atento a essa nossa conversa. Eu quero voltar, Cíntia, a esse assunto das empregadas domésticas, porque aqui em Minas, eu particularmente acompanhei até algumas famílias, sabe, Juliana, nessa situação, elas começaram, né, e tem algumas empregadas domésticas que acabam tendo um vínculo com a família, né? Então são mulheres que às vezes vêm do interior de Minas, vêm do interior do Brasil, chegam aqui em condições humilhantes e acabam sendo, entre aspas, adotadas por essas famílias, ficando 40, 50, 60 anos com a mesma família. E às vezes aquela geração que acolheu aquela família, acolheu aquela mulher, né? Aquela geração morre, aquela senhora que foi acolhida fica com a família e depois os filhos, os netos acabam descartando aquela pessoa, né? Deixando aquela pessoa ao léu, abandonada. O que você pode nos falar sobre essa questão? Vocês recebem denúncias como essas aí? Desde o resgate da Madalena Gordiano, no final de 2020, o Brasil tem recebido um número muito grande de denúncias de trabalho análogo de escravo no âmbito doméstico. Felizmente, a sociedade tem conseguido identificar esses casos de exploração de trabalho doméstico e tem conseguido reportar aos órgãos oficiais e a Auditoria Fiscal do Trabalho é o órgão competente para fazer a captação dessa denúncia e a fiscalização para apuração do trabalho análogo de escravo. Nós temos recebido um número muito grande de denúncias e temos conseguido chegar aos lares, que eram lugares inacessíveis pela fiscalização até certo tempo. Temos identificado muitas mulheres nesse perfil que você bem colocou. São mulheres que foram dadas, doadas, entregues a famílias alheias às suas famílias biológicas e que estão ali trabalhando diuturnamente em troca de moradia e alimentação. São mulheres que normalmente não recebem salários, que nunca tiveram nenhum direito trabalhista e previdenciário respeitado, que tiveram suas vidas pessoais e sociais privadas sempre em função do trabalho em prol daquela família e são falsamente tratadas como se fosse da família. Elas têm aquela falsa ideia de pertencimento e quando nós vamos fiscalizar, a gente percebe, é possível constatar que ela não faz jus aos direitos que os demais membros da família fazem. Ô, Cíntia, quando a gente pensa em trabalho escravo, a gente pode dizer que a baixa escolaridade é um fator primordial para a gente pensar por que essas pessoas têm dificuldade, né, de não aceitar esse tipo de trabalho? Com certeza. A baixa escolaridade, essa falta de oportunidade de emprego, a pobreza, a desigualdade social que ronda o nosso país agravam e são os motivos pelos quais as pessoas acabam se submetendo a condições análogas de escravo. E é óbvio, né? Existe aquelas pessoas que abusam dessa vulnerabilidade do trabalhador para explorar sua mão de obra. Muito bem. E, Cíntia, como é que essas denúncias chegam até vocês hoje? É mais de forma anônima? Tem algum canal direto aí do Ministério do Trabalho? Como que chegam essas denúncias aí para vocês atualmente? As denúncias de trabalho escravo podem ser feitas de forma remota e sigilosa pelo sistema IP, que é o sistema oficial do Ministério do Trabalho e Emprego, é o canal oficial para o recebimento dessas denúncias de trabalho análogo de escravo. O Disque 100 também é um canal para que as pessoas e qualquer cidadão que tenha conhecimento de uma pessoa que esteja sendo submetida a trabalho análogo de escravo deve nos reportar. As denúncias hoje, elas chegam de todos os lugares que vocês imaginarem. São vários caminhos, vários meios pelos quais as pessoas denunciam e algumas pedem, de fato, que sejam sigilosas e anônimas e muitos
acabam não pedindo esse sigilo. Para nós, auditores fiscais e o órgão, né, responsável pela fiscalização, a gente sempre fomenta que o mais importante é trazer o maior número de elementos possíveis para a gente trazer robustez àquela denúncia. A gente precisa saber que a notícia, a situação relatada, ela de fato existe. Então, quanto mais elementos, seja o nome das pessoas envolvidas, os locais, as condições de trabalho que essas pessoas estão submetidas, para nós é melhor para que nós conseguimos apurar os fatos que estão sendo relatados. Mas vocês percebem que hoje quem faz mais denúncias são as pessoas que realmente estão nesse tipo de trabalho ou são as pessoas do entorno que percebem alguma coisa estranha, né, que veem que essas pessoas estão presas ou não estão saindo? O que vocês percebem aí do tipo de denúncia que chega? Alguns trabalhadores fazem denúncia, mas a maior parte das denúncias que a gente tem recebido, pelo menos aqui em Minas, são de terceiros, pessoas que têm conhecimento de uma situação alheia ali ao seu convívio ou que esteja no seu entorno, no seu convívio e que acabam reportando essa situação para a Inspeção do Trabalho. Nós estamos ouvindo a auditora fiscal do trabalho, Cíntia Alves Saldanha, nesse dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. A gente vai para o intervalo e queremos contar com a sua audiência no próximo bloco. Fique aí. Voltamos com o Rede Notícia Entrevista. Nós estamos ouvindo neste feriado do Dia do Trabalhador a auditora fiscal do trabalho, Cíntia Alves Saldanha. Nosso assunto principal, o trabalho análogo à escravidão aqui no Brasil. Você pode até pensar que foi abolido lá em 1888, mas não, ele continua e muito aqui no nosso país. Cíntia, para quem está nos acompanhando, explica para a gente qual que é a função e como atua na prática o auditor fiscal do trabalho. Porque para muita gente, quando a gente ouve, né, essa palavra auditor fiscal, a gente já liga diretamente na chacina de Unai, né? Mas para muitos esse trabalho aí é um trabalho desconhecido. Como que vocês atuam? Em qual pasta vocês estão lotados? Explica para a gente. A Inspeção do Trabalho é composta pelos auditores fiscais do trabalho. Nós estamos nós estamos vinculados ao Ministério do Trabalho e Emprego, fazemos parte do governo federal e atuamos para fazer cumprir as normas e a legislação de proteção ao trabalhador. Então, nós atuamos em várias esferas, seja na fiscalização das pessoas com deficiência, da aprendizagem, no combate ao trabalho infantil, na fiscalização do Fundo de Garantia, na fiscalização do cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho e no combate ao trabalho análogo de escravo. Também temos atuado no combate à discriminação no trabalho e todas as formas de assédio e violência. E mais recentemente, a fiscalização também começou a fiscalizar o trabalho doméstico e de cuidados. Me fala aqui sobre essa questão da discriminação do trabalho, né? O que seria esse crime? Explica pra gente. Discriminar o trabalho. Não, é discriminação do trabalho. É quando a gente tem, são pessoas que são discriminadas, sofrem assédio moral, sexual, são qualquer tipo de violência em relação ao trabalho. Então, nós temos apurado práticas de pessoas que são preteridas ao trabalho, gestantes que estão demitidas logo quando retornam da licença maternidade, pessoas que sofrem qualquer tipo de discriminação, seja ele por raça, cor, orientação sexual, religiosa. Nós temos feito essas fiscalizações também. Ô, Cíntia, o João citou aqui a chacina de Unai, em 2004, né, onde os auditores fiscais morreram aí no exercício da fiscalização a uma das fazendas aí do Antero Mânica. E aí o seguinte, o que mudou depois disso, né? Hoje vocês têm um aparato policial para conseguir fazer essas fiscalizações. O que a gente pode pensar que melhorou na estrutura do trabalho do auditor? Foram criados protocolos de fiscalização, de conduta para os auditores. Hoje, as fiscalizações têm que ser feitas em dupla. Precisamos de apoio policial para essas fiscalizações de combate ao trabalho análogo de escravo. Quando é no âmbito rural, também temos pedido apoio policial. Então, assim, o Ministério tem empenhado em trazer segurança para os servidores da pasta.
Muito bem. Queria voltar, eu sei que você já deu os canais e como são feitas as denúncias, mas eu acho que nesse Dia do Trabalhador vale a gente ressaltar novamente, né? Então, vindo agora para a prática disso tudo. Se uma pessoa está acompanhando essa entrevista agora, seja pela TV Horizonte, pela Rádio América, pela Rádio Cultura ou pela internet, está acompanhando essa entrevista e ela está julgando que ela está vivendo uma situação de trabalho análogo à escravidão ou está sendo vítima aí de algum crime relacionado ao mundo do trabalho, o que ela precisa fazer? A quem ela pode recorrer nesse momento, Cíntia? O sistema IP, que foi o sistema criado pelo Ministério do Trabalho, é o sistema exclusivo para o recebimento de denúncias de trabalho análogo à escravidão. Ele, inclusive, é o que integra esse fluxo nacional de atendimento às vítimas do trabalho escravo. Então, o canal oficial é o IP, ipe.cit.trabalho.gov.br. Vou repetir, ip.cit.trabalho.gov.br. Ou, se for mais fácil, pode também formular a denúncia pelo Disque 100. E se a pessoa não tiver acesso à internet, ela pode fazer uma ocorrência policial comum, por exemplo, chamar uma viatura da Polícia Militar, no caso, fazer uma ocorrência policial e esse caso depois pode ser representado no Ministério do Trabalho? Existe essa possibilidade ou tem que fazer esse caminho da internet somente? Os caminhos oficiais são esses, ou esse link da internet que eu acabei de passar, ou pelo Disque 100. Por que nós fomentamos que as denúncias sejam feitas por esses canais? Porque é a Inspeção do Trabalho que é responsável por fiscalizar o combate ao trabalho análogo escravo. Conjuntamente com as outras instituições, nós vamos organizar essa fiscalização, nós vamos organizar, convidar os parceiros para fazer essa fiscalização. Então, se outra instituição chegar antes dos auditores fiscais, pode quebrar, vamos dizer assim, esse flagrante que nós precisamos para depois caracterizar o trabalho análogo escravo e pode acabar prejudicando essa proteção do trabalhador e esse acesso a direitos que a gente faz após o resgate do trabalhador. Ô, Cíntia, eu ainda queria voltar nessa questão da chacina de Unai, que eu acho que é assim, uma das grandes tragédias que a gente viveu aqui em Minas Gerais, para te perguntar o seguinte: hoje, no âmbito da auditoria do trabalho, esse momento, né, que foi muito emblemático nosso aqui do Estado, principalmente assim, porque recentemente que a gente teve a prisão do Antero Mânica, que estava foragido, inclusive. Isso você sente assim que ainda é uma coisa que vocês comentam, que impacta de alguma maneira a busca pelo cargo, né, de auditor fiscal, que é um concurso? Você sente que isso ainda é uma coisa que se fala muito aí entre vocês? Quando aconteceu o crime, eu particularmente ainda não era auditora. Eu sou auditora há 11 anos. E ainda assim, eu me arrepio e eu sofro quando eu escuto as histórias dentro da Superintendência do Trabalho e Emprego aqui em Minas, da chacina de Unai. Os colegas que vivenciaram aquele momento, que estavam na ativa e que participaram, né, ainda que indiretamente, daquele episódio, sofrem muito até hoje. Nós, novos auditores, não conseguimos nos desvincular ainda daquela situação. E a fiscalização do trabalho escravo, que é uma fiscalização que tem ainda esses riscos ao servidor público, é uma fiscalização que muitos auditores temem fazer, que temem encarar como um ofício cotidiano, né? Por conta justamente desse episódio. Foi uma tragédia que ainda assombra os corredores e as salas da Superintendência Regional do Trabalho e de todo o Ministério do Trabalho e Emprego. Cíntia, continuando a falar sobre esse caso de Unai, a gente tem ainda na cidade casos registrados de trabalho análogo à escravidão? Você consegue dizer para a gente, ainda existem esses casos por lá, ou pelo menos denúncias referentes a isso? Denúncias sempre tem na região. Eu não vou saber te falar números e como está a fiscalização naquela região, mas sempre está em planejamento fiscal o atendimento a denúncias em todo o estado. E há denúncias naquela região ainda, com certeza. Ô, Cíntia, como a gente falou, né, Minas é gigantesco, 853 municípios, né, uma região gigantesca.
Como é que está a estrutura da auditoria para o Estado? É suficiente? Ainda falta a gente realizar mais concurso? Tem regiões que são realmente complicadas de fazer essas fiscalizações? O que a gente poderia dizer dessa estrutura hoje? Lamentavelmente, nós temos pouca força humana para fiscalizar todas as atividades econômicas do país. Estamos com um número defasado de auditores fiscais há muitos anos. Esse último concurso que ofertou 900 vagas que ainda vão ser preenchidas, vai trazer um pouquinho de alento, mas ainda assim vamos ficar com um número bem aquém do necessário para fiscalizarmos. Isso acaba repercutindo na carga de trabalho dos auditores que estão na ativa. Nós trabalhamos muito, não temos estrutura material para isso, infelizmente, os nossos materiais, viaturas, impressoras, computadores ainda estão em péssimas condições, não temos material suficiente, mas com certeza a força humana é o que mais repercute para termos um trabalho mínimo realizado em todo o país. Cíntia, desde já agradecendo a sua presença conosco nesse Dia do Trabalhador. Mesmo que esteja numa situação financeira difícil, o trabalhador precisa ficar atento às formas de trabalho em que ele está se submetendo, né? Sim, sim. A gente orienta sempre a qualquer pessoa que seja contratada para o trabalho que preste muita atenção, redobre a atenção a essas propostas de trabalho que são estranhas, desconfie de propostas muito atrativas e que vão ao desencontro da legislação trabalhista. Que eles prestem atenção se a remuneração que está sendo paga condiz com aquela que foi ofertada na proposta de trabalho, que as condições de moradia, que as condições de trabalho, que o fornecimento de EPI estão sendo respeitados, que eles estejam fazendo a jornada de trabalho legal dentro do pactuado, e respeitando a jornada prevista na legislação, que são 8 horas diárias e 44 semanais, que eles tenham respeito aos direitos de intervalos, aos descansos, às férias, aos feriados e sábados e domingos. Então, que ele se atente a esse tipo de oferta que não respeite a legislação trabalhista. Nós conversamos com a auditora fiscal do trabalho, Cíntia Alves Saldanha. Muito obrigada, Cíntia. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês nesse dia tão importante. Obrigada. A alegria é nossa. A você que esteve conosco nesse feriado, obrigado. Siga na Rádio América com o programa Vaticano. Na TV Horizonte é a vez do Bola na Rede com o Júnior Brasil. Juliana, um abraço, feliz Dia do Trabalhador para nós. Grande abraço, João, que a gente siga aí com esse trabalho por muito e muito tempo, não é mesmo? Com a graça de Deus.